Continuamos nossas conversas com o tema A Videira. Estamos observando tudo isso à luz do texto bíblico. O nosso texto inicial de conversa foi João 14, 15, 16, a despedida de Jesus, o chamado discurso de despedida de Jesus. Acontece que nesse discurso Jesus fala muito do Paráclito, do Espírito Santo. E aí nós nos debruçamos sobre as frases de Jesus, as falas de Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo, coisa que é fundamental, necessária. Só que achamos por bem ampliarmos esse entendimento sobre o Espírito Santo, já que ele é um agente fundamental dentro da Trindade para nos mantermos ligados à videira que é Cristo. Ele está aqui, ele nos liga, ele é o Espírito de Cristo que opera em nós. Semana passada nós saímos de João e fomos para Atos. Você se lembra disso? Você que acompanha a conversa aqui sabe do que eu estou falando. Se você não acompanha, é só conferir nos vídeos que estão gravados aí no nosso canal e fica fácil. E hoje a gente continua em Atos. Continuamos em Atos hoje com a base que é Atos capítulo 2. Eu vou pedir uma coisa para você, mantenha a tua Bíblia aí junto com você, porque hoje nós temos muitos textos bíblicos um pouco mais longos do que o habitual, e por uma questão operacional nós não temos hoje os textos na tela, tá bom? Então o negócio hoje você vai ter que abrir a Bíblia mesmo, entendeu? Lembra da Bíblia, aquela que está empoeirada aí? Pode usar, ou então usa o teu aplicativo, tudo bem, não tem problema. Vamos lá para Atos, então, Atos capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Vamos parar aqui em Atos, depois a gente continua nessa conversa. Os irmãos pentecostais já estão pulando na cadeira, todo mundo feliz, porque estamos falando sobre o Espírito Santo. Claro, temos que falar sobre o Espírito Santo mesmo. Nós estamos abordando essa questão da obra do Espírito. Como eu disse, em João Jesus fala muito sobre a ação do Espírito, que ele faz, como ele trabalha, que ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Você deve se lembrar, semana passada nós abordamos Atos capítulo 1 e falamos sobre a ação do Espírito que faz de nós testemunhas, nos dando poder. Lembra disso? Dinamis e mártir. Conversamos bastante sobre isso. E hoje nós estamos aqui no momento da descrição da chegada do Espírito, da descida do Espírito Santo. Até hoje nós falamos coisas que Jesus anuncia sobre o Espírito. E precisamos nos lembrar que esse anúncio sobre o Espírito acontece também na boca dos profetas do Velho Testamento. A gente não teve muito tempo de ver isso, mas é ampla. São muitos registros da vinda do Espírito feitos pelos profetas do Velho Testamento. Jesus confirma isso e agora, gente, esse é o registro de Lucas. Chegou o dia da descida do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero te lembrar é que a chegada do Espírito Santo até nós, até os discípulos de Cristo que estavam ali, que foram visitados por ele dessa forma tão especial, é que Deus está cumprindo um propósito anunciado por ele constantemente durante o texto bíblico, durante as suas conversas com Israel, nas suas manifestações, que é o estar presente. Deus quer e sempre quis estar presente com o homem. Estamos falando de relacionamento, de proximidade. E podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a vinda do Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus entre nós. É o Deus conosco, Emanuel. É a confirmação daquilo que Jesus diz em Mateus 28, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É mais uma de tantas e tantas afirmações da Trindade a respeito do desejo de Deus de estar com a gente. Você sabe que presença é uma coisa muito importante para a gente. Somos seres relacionáveis, sociáveis. Isso vem da própria Trindade, você sabe disso, já falamos sobre isso aqui. O nosso Deus não é um, nosso Deus são três, ou é três, porque fica assim, o português fica meio estranho, porque são três em um, um em três. Então talvez o melhor jeito de se dizer seja esse, Deus é três.
Muito interessante. E na própria criação do homem, vemos Deus colocando em nós esse desejo de relacionamento e de presença. Hoje, na quarentena, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está sentindo falta demais disso. Como eu já disse para minha irmã Nilda, a gente só sente falta daquilo que perde, né? Só quando a gente perde que a gente sente falta de algumas coisas. Eu acho que essa coisa da presença está acontecendo com a gente. Era bom vir no domingo, era bom estar com os irmãos, sempre foi bom. Mas agora que a gente não pode, a presença das pessoas faz falta. Tudo bem, a gente tem a tecnologia, eu estou falando com você, e você está aí, não sei aonde, na tua casa. Eu acho que debaixo dessa chuva deve estar debaixo de um cobertorzinho, tranquilo, relaxa. Mas o gostoso era estarmos juntos. Seria o ideal, o cenário ideal, estarmos juntos. Você sente falta dos teus familiares com quem você não pode mais estar junto por conta da quarentena. A gente sente falta. Presença é alguma coisa inegociável para nós. A história humana, a história bíblica descreve Deus sempre manifestando o desejo de estar presente. Olha que coisa incrível. Quando Deus cria todas as coisas, é assim que ele se relaciona com o homem. Até Gênesis 3, ali você vê a presença de Deus com o homem. O Deus andando no jardim, conversando com o homem. É uma relação muito incrível. E o texto bíblico nos mostra que o final de tudo, nós temos a oportunidade de ver o começo e de ver o final de todas as coisas no texto bíblico. Lá você encontra Apocalipse 21, versículo 1 a 4, a descrição de João é que naquele novo céu e naquela nova terra não existe templo, porque Deus habita entre os homens. Tanto no começo de tudo, quanto no final de tudo que está registrado no texto bíblico, Deus quer estar com o homem, e esse sempre foi o desejo de Deus. Deus desceu no monte. Lembra lá em Êxodo 19? Deus desceu no tabernáculo, aquele templo móvel construído por Moisés, que se deslocava com o povo pelo deserto. Deus desce até o tabernáculo, é o que está em Êxodo 40. E Deus desce no templo. Quando o templo é consagrado a Deus, um fenômeno incrível acontece, Deus toma conta daquele lugar. E o templo era um lugar que remetia a cada um que chegava lá, a cada um que olhava para o templo, já que ele ficava no lugar mais alto e mais visível da cidade de Jerusalém, que Deus estava presente entre seu povo. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, foi Ele mesmo que disse isso. Mas o templo tinha esse simbolismo profundo e Deus muitas vezes se apresentava lá, não é? O seu Shekinah, sua glória estava lá, porque Deus sempre quis estar presente com o homem. Depois, um certo tempo, Israel foi se rebelando, Israel foi desprezando Deus, a tal ponto de vir o exílio, não é? Vários exílios que Israel viveu, a destruição do templo. E de alguma maneira isso acabou. Deus deixou de estar presente do jeito que ele fazia com Israel, até a vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, a encarnação do Filho, e também a vinda e a descida do Espírito Santo estão profetizados lá no Velho Testamento. É incrível, né? Os profetas falavam de um templo renovado. E esse templo renovado é o coração do homem. Deus habita no templo, no monte, se apresenta no monte, se apresenta no tabernáculo, convive com o homem no tabernáculo, convive com o homem no templo. Mas agora, os profetas dizem, chegará o tempo em que ele habitará no coração do homem. E agora é esse tempo. Paulo diz, em 2 Coríntios 1, 22, nos selou, falando sobre Deus, como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Nos tornamos a habitação desse Deus. Esse Deus está em nós, está conosco. Aqui a descrição de Atos é, mais uma vez, a manifestação desse evento sobrenatural, que acontece de forma única e especial e que apresenta a plena vontade de Deus de estar entre os homens. A descida do Espírito é o cumprimento dessa promessa divina de que Ele estaria conosco todos os dias. É a nossa ligação com a videira. Acabou a distância, gente. Deus habita
em nós. Esse é o primeiro aspecto que a gente pode perceber com a vinda do Espírito Santo, mas há mais coisas, é claro, para a gente pensar. Eu vou te dizer, por exemplo, que compreender a vinda do Espírito de maneira adequada é fundamental para que a nossa espiritualidade seja adequada àquilo que Deus deseja de nós. É fundamental que nós compreendamos, olhemos de forma clara aquilo que o texto bíblico nos diz. E uma coisa que eu quero dizer dentro desse aspecto é que a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo deve ser compreendida como um evento único. Deve ser compreendida como um evento único. Dentro do trabalho salvador de Cristo, da obra salvífica de Cristo, como a gente costuma dizer, você tem situações que foram realizadas e apresentadas por Deus, feitas por Deus uma só vez. Por exemplo, a morte de Cristo. Jesus morreu quantas vezes, irmão? Uma. Outra coisa, a ressurreição de Cristo. Quantas vezes Jesus ressuscitou? Uma. Outra coisa, a ascensão, a subida de Jesus aos céus. Quantas vezes aconteceu? Uma. E quantas vezes o Espírito Santo desceu? Uma. É parte desse pacote único de salvação, a vinda do Espírito. Trata-se da singularidade da obra salvífica da Trindade. Chique isso, né? É a singularidade da obra de Deus em salvar o homem uma vez só. Não invocamos a morte de Jesus mais de uma vez, invocamos? Se você vê alguém orando assim, Jesus morre por mim, não rola, né? Ninguém ora assim. Quem tem um mínimo de esclarecimento bíblico não ora assim. Jesus ressuscita de novo, Jesus, não. Mas a gente vê gente orando, vem Espírito. O Espírito já veio, irmão. É uma obra única. Ele já está entre nós, ele já está em nós. Se a gente não pede para Jesus morrer de novo, se a gente não pede para Jesus ressuscitar de novo, por que a gente pede para o Espírito vir de novo, se é uma obra única, realizada de uma vez só? E o Espírito Santo vem como parte integral da obra salvadora de Deus. Como eu disse, a descida do Espírito está encaixada dentro desse movimento divino para salvar o homem. Encarnação de Cristo, vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo e descida do Espírito Santo. É tudo parte de um pacote que tem como objetivo salvar o homem. É a continuidade da obra que Jesus estava realizando. Ele fala, virá aquele, virá aquele, virá aquele. É isso que Jesus está anunciando. Então nós não devemos ver a vinda, a descida do Espírito Santo como um prêmio aos mais santos. Às vezes as pessoas acham que é isso, né? Mas sim como parte da obra salvadora de Cristo. Eu vou ler para você dois teólogos que colocam pontualmente isso na sua literatura de uma maneira bastante clara. O primeiro é John Stott, que diz assim: este evento sobre a descida do Espírito foi o último da atividade salvadora de Jesus. O derramamento do Espírito prometido há muito tempo, ele é singular em si. Assim como a morte do Salvador não pode ser repetida, nem a sua ressurreição, nem a sua ascensão, assim é o derramamento do Espírito. Outro teólogo que trata esse assunto dessa mesma maneira é Hernandes Dias Lopes. O Pentecoste não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irrepetível. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Temos outros derramamentos do Espírito, registrados em Atos e no decurso da história, mas todos eles decorrem desse Pentecostes. É alguma coisa realmente única. E nós precisamos tratar disso com tranquilidade, mas precisamos tratar porque nós temos muitos problemas quando o assunto é a descida do Espírito Santo. Diferenças eclesiológicas,
Ou seja, a maneira como as igrejas pensam esse assunto define o seu comportamento, seu jeito de pensar, seu jeito de ser comunidade. E nós precisamos tratar disso à luz do texto bíblico. Uma coisa é nós termos o nosso jeito de pensar, outra coisa é nós observarmos o texto bíblico. E nesse aspecto, a vinda do Espírito definitivamente é única e ela está ligada à obra de salvação realizada por Cristo na cruz. É a Trindade trabalhando em prol da salvação humana. É o Pai que envia o Filho, é o Filho que vem e que encarnado morre por nós, e é o Espírito que dá continuidade à obra de Jesus. Então, precisamos nos lembrar que estamos ligados à videira, ligados a Cristo, cheios do Espírito, para vivermos a vida de Cristo em nós e anunciarmos que Ele é o Senhor. E quem nos capacita a isso é o Espírito Santo, que nos dirige a vida, que coordena a nossa vida, que nos encaminha na vida para sermos mais parecidos com Cristo. Esses são assuntos que nós já tratamos nas conversas anteriores. E está em nós, é o próprio Deus que está em nós. Mas vamos agora pensar um pouquinho mais sobre aquele dia. Tem algumas coisas importantes que precisam ser destacadas nessa conversa a respeito do que aconteceu naquele dia. Nós vimos Jesus afirmando que o Espírito viria, e agora estamos diante da descrição, como eu já disse, que Lucas faz sobre a chegada do Espírito Santo. Labaredas de fogo pousam sobre a cabeça das pessoas. É o símbolo da própria pessoa do Espírito Santo, são essas labaredas de fogo. É um momento histórico, é um momento especial. Ele acontece numa data muito importante para o calendário do povo judeu, que é o Pentecostes. O Pentecostes nada mais é do que a festa de consagração da colheita, que acontecia anualmente. Você encontra isso lá em Êxodo, você encontra isso em Deuteronômio, também é chamada de festa das primícias, como está lá em Números. E o que acontece é que a cidade está repleta de gente. A população de Jerusalém mais do que dobrava na época dessa festa, de tanta gente que vinha de fora. Era uma loucura. E esse acontecimento, ele ocorre justamente nesse momento especial. E agora, vamos perceber que junto com as labaredas de fogo na cabeça das pessoas ali, visitadas pela descida do Espírito, acontece outro fenômeno muito conhecido por nós, mas vamos ler Atos capítulo 2, versículo 4. A sequência do que a gente já leu. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos os homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aqui acontece um fenômeno. Quando o Espírito Santo vem sobre os cristãos, eles anunciam as boas novas e acontece um fenômeno linguístico, um fenômeno especial, um fenômeno único daquele momento histórico e da derramada do Espírito Santo. Alguns falam em outras línguas e outros ouvem em sua própria língua natal. Uma coisa muito interessante, porque, como eu disse, a cidade estava lotada de gente de várias raças. Até nós vamos ler outro texto que fala sobre isso um pouco mais abaixo, no texto de Atos. Várias pessoas de vários lugares. Esses que estavam ali, cristãos, discípulos de Jesus, batizados com o Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo, como diz o texto, começam a falar em línguas que não são as suas próprias línguas. E aqueles que estavam ali começam a ouvir os galileus na sua própria língua. Um movimento incrível de comunicação. A comunicação acontece.
Os discípulos cristãos, cheios do Espírito, começam a falar alguma coisa sobre Jesus, sobre a obra salvífica, glorificar a Deus, e quem está lá, seja quem for, entende. Todos podem compreender as boas novas. O sinal divino que acompanha a descida do Espírito é a interpretação instantânea do Evangelho, tipo tecla SAP. Apertou uma tecla SAP espiritual lá, que quem não falava grego começou a falar grego para que o grego entendesse. E o outro, que era árabe, começou a escutar um galileu falando na sua língua, interpretando, conhecendo, entendendo o que era sendo dito, o que estava sendo dito. O movimento ali não é de alguma coisa que não se entende. Pelo contrário, é um esclarecimento a respeito da boa nova do Evangelho. Todos entendem. Olha o que diz Atos na sequência, versículo 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Não é um mistério, é um esclarecimento. É um mistério porque Deus que fez. Mas é o esclarecimento, um fenômeno impressionante. Não havia mais barreira linguística. Todos entenderam na sua língua o Evangelho, as boas novas, as maravilhas de Deus, diz aqui Lucas em Atos. Esse é o destaque do texto. O Evangelho estava agora ao alcance de todos. E por que sabemos disso? Primeiro, por esse registro claro do texto de Atos, mas porque esse era o anúncio profético, que chegaria o tempo em que as barreiras seriam derrubadas. Israel não teria mais um monopólio da relação com Deus de Israel. Isso seria aberto a todos os povos, línguas e nações, todas as tribos, todo joelho se dobraria a Jesus como Senhor, e para fazer isso, Deus inaugura a era do Espírito, escancarando o Evangelho para todos. Todos vão ouvir, todos vão entender, todos vão compreender. Essa é a tônica da chegada do Espírito Santo. O Evangelho está à disposição de todo mundo. Interessante que haviam ali 3 grupos presentes nesse movimento. Os cheios do Espírito, não é? Os que ouviam e não entenderam o que estava ocorrendo, e, aliás, os que ouviram e entenderam porque os discípulos falavam e eles entendiam, né? Os que estavam ouvindo e sendo, aquilo que os discípulos falavam estava sendo traduzido a eles, melhor dizendo, e aqueles que não entendiam nada, que estavam duvidando e criticando tudo. É o que diz no versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam, esses daí, ó, e diziam: eles beberam muito vinho. 3 grupos: os cheios do Espírito, os que eram alcançados pelas boas novas do Evangelho, pela tradução do Espírito, e os que não entendiam nada e duvidavam no seu coração, achando que todo mundo lá estava bêbado. Aí Pedro esclarece esse sinal. O que é que está acontecendo aqui? Esse povo aí deve estar bêbado, eles disseram. Aí entra Pedro. Pedro era, né, sempre se colocava na frente, cheio de autoridade. Impressionante. Pedro, nessa hora, se levanta para dizer: gente, eu vou esclarecer para você o que é esse sinal. Esse sinal aí de uns falarem, outros entenderem, uns falarem numa língua que não falam para que outros entendam, a língua de outros serem traduzidas e isso aí, gente, é o cumprimento da promessa vinda, sobre a vinda do Espírito Santo no Velho Testamento. O que vocês estão vendo está na nossa Bíblia judaica, é o que Pedro fala. Está no texto, nas escrituras sagradas que nós tanto amamos e cuidamos, está lá. Fala isso, é claro, para os judeus, mas esclarece isso para os demais. Vamos dar uma olhada no que ele disse, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz
dirigiu-se à multidão. Olha que discurso de Pedro. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, vocês não estão entendendo nada. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Nem para estar bêbado dava, né? Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele reproduz as palavras de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora era a hora do aleluia. Oh, aleluia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, acabou, gente. Acabou a barreira, como dizem e como disseram os profetas do Velho Testamento. Pedro esclarece que aquele fenômeno é o cumprimento da obra salvadora de Deus na humanidade. Enxerguem, é isso que está acontecendo. Deus veio habitar entre nós e veio derrubar os muros e as separações, para que nós nos tornemos um só povo diante do Senhor. Deus estava unindo todos através da obra salvadora de Cristo. É a possível reunificação da humanidade que foi dividida pelo pecado. Essa separação, esse distanciamento é fruto do pecado, gente. Nós encontramos a descrição da construção da Torre de Babel. E a construção da Torre de Babel faz contraponto ao derramamento do Espírito. Em Babel você vê o homem querendo subir para ocupar o lugar de Deus e ser conhecido e lembrado para sempre. E Deus vem e confunde todas as línguas dos homens e os separa e os divide. Tudo isso é fruto do coração corrompido do homem, do coração maculado pelo pecado, pelo desejo do homem ser como Deus, aquilo que a serpente aproveitou quanto ao coração humano. E aqui nós vemos Deus mudando essa história e trazendo todos, reunificando todos, reunindo todos debaixo de uma obra que é a obra salvadora de Jesus e introduzindo todos dentro de um corpo que é o corpo de Cristo. O Evangelho nos torna iguais, irmãos, nesse aspecto de termos a salvação em Cristo como algo efetivamente, completamente comum entre nós. E as barreiras acabam. E a gente se ama, se respeita e vive o valor do Evangelho e os valores e a ética do Evangelho dentro do corpo de Cristo. É assim que Deus espera que aconteça e nos dirige a vivermos. Eu tive a oportunidade de viajar para alguns lugares na minha vida, vários lugares. Eu já fui para a África algumas vezes. Eu já fui para a Europa, alguns países da Europa algumas vezes também. O interessante é você chegar num país que tem uma cultura muito diferente da sua, como aconteceu na Turquia, por exemplo. Passei pouquinhas horas na Turquia, foi só desceu e subiu quase. Mas eu tive contato com irmãos em Cristo lá na Turquia. E é incrível, porque há uma unidade, há uma ligação, há uma coisa que nos aproxima. A presença de Deus em mim conversa com a presença de Deus no outro irmão. A gente tem assunto de vida. A gente desenvolve um relacionamento assim imediato. É isso que Deus está também fazendo, reunificando os homens, criando agora uma nova sociedade. John Stott diz isso, que a igreja é uma nova sociedade, a sociedade dos ressurretos em Cristo Jesus. A comunidade dos santos em Cristo Jesus é a igreja.
E ela é formada por gente que, salva em Cristo Jesus e cheia do Espírito, convive uns com os outros e sinaliza que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai a todo mundo. Porque o que acontece depois desse movimento de descida do Espírito é que a igreja começa. E os discípulos saem pregando o Evangelho. Logo depois vem a primeira perseguição. E os judeus, os cristãos são dispersos e espalhados. E nesse espalhamento, a gente diz assim, o que acontece é que eles são visitados por Deus no propósito de pregarem o Evangelho e de falarem do Evangelho. Pessoal, avisa o fio que a câmera aqui acabou a energia, por favor. Faz esse favor. Os homens cheios do Espírito, eles engrandecem a Deus. E Deus une as línguas. A igreja agora é o lugar em que as barreiras acabam. Fala sério, não é isso que acontece? É isso. Hoje, não de forma presencial, eu sei, mas a gente se encontra com os irmãos e o coração rapidamente se identifica. A gente se identifica um com o outro e vive o Evangelho de Cristo um com o outro. Agora está aqui, né? Eu falo viradinho aqui para você. É um movimento da igreja, gente. É o que Deus fez naquele dia. Deus está em nós. Primeiro ponto para a gente guardar dessa conversa. Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. As barreiras caem porque Deus está em nós e porque o Espírito Santo está em nós. E nós somos um em Cristo Jesus, para proclamarmos as boas novas do Senhor, para proclamarmos, como diz Paulo, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu termino essa conversa muito feliz. Primeiro porque eu saio daqui mais fortificado na minha certeza, Deus habita em mim. O Espírito Santo veio e Ele está em mim. Aliás, foi Ele que me apresentou Cristo. Foi Ele que me mostrou o caminho da redenção. Foi Ele que me mostrou o caminho de salvação. Foi Ele, foi obra dEle, nada meu, nada teu, tudo dEle. Ele habita em mim. E saio daqui fortalecido em saber que a igreja é essa comunidade que só pôde ser criada, só é realidade pelo derramamento do Espírito, que habita em você, habita em mim. Quebra, aliás, somos fruto da derrubada dessa barreira, né? Nós brasileiros falamos em português, não temos nada a ver com esse pessoal judeu aí, pelo menos no meu caso, fomos alcançados por Deus. O Deus que expandiu as fronteiras da salvação, além dos muros de Israel, e derramou o seu Espírito sobre vários cristãos que estavam ali, que nem judeus eram, a maior parte deles com certeza judeus, mas não todos. E a partir daí começa um movimento impressionante de salvação e de visitação do Espírito na vida de muitos que não eram judeus, até chegar a gente. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. É a obra do Espírito Santo na nossa vida. Mais uma parte que a gente aprende da obra redentora de Cristo e da obra que o Espírito realiza em nós. Minha oração nesse domingo, irmão, é que nós fortaleçamos o nosso coração na certeza de que Deus está em nós. Fortaleçamos o nosso coração na certeza de que essa visitação feita a nós foi obra de graça e misericórdia do Senhor, pela ação do Espírito, e que assim nos tornemos cristãos, que como aqueles daquele dia, proclamam com a vida, porque estão cheios do Espírito, as glórias do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor. Vivamos o Evangelho, porque o Espírito habita em nós, não tem barreira. Fomos alcançados, e creio eu,
seremos instrumentos de Deus para sinalizar o reino e alcançar a muitos e muitos e muitos, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado por essa conversa de hoje. Que ela tenha sido esclarecedora para os meus irmãos que me ouvem. Que ela deixe claro, Senhor, que a obra do Espírito Santo em nós é obra de revelação, de esclarecimento, é obra de transformação, de arrependimento, é obra que sinaliza, ilumina e faz brilhar o nome do Cristo. É obra de arrependimento para cada um de nós, é obra de conversão, de transformação, porque foi isso que aconteceu aquele dia. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo se tornaram teu instrumento para falar para os 4 cantos deste mundo o evangelho que 2000 anos depois chega até nós aqui, brasileiros, tão distantes que estamos daqueles irmãos. Somos o fruto da tua obra naquele dia em Pentecoste. Somos fruto do teu agir através da vida daqueles irmãos. Faz de nós gente como eles, que cheios do Espírito proclamam as boas novas do Evangelho. Obrigado por esse bom domingo, obrigado por essa boa conversa, obrigado pela vida de cada irmão que está conectado com a gente. Abençoa mesmo cada casa, cada família esta semana, Senhor. Continuamos orando pelos nossos irmãos. Fortaleça, Senhor, o coração e a igreja. E dá-nos graça como comunidade. Muito obrigado. Ao Senhor sempre a honra, a glória. Ao Senhor sempre nosso coração. É nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau.